paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para deixar uma palavra para o seu coração, né? Na semana passada nós aprendemos um pouco sobre qual é o meu propósito e hoje eu venho trazendo algo também na mesma linha também sobre propósito. Hoje o tema do nosso vídeo é exercendo o meu propósito. Então hoje a gente vai falar como eu posso exercer esse propósito. Então fique até o final do vídeo para você entender como você pode exercer esse propósito. Porque não adianta somente ter um propósito na sua vida se você não exercê-lo. Não vai adiantar de nada. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como exercer o meu propósito. Alexia, como eu posso exercer meu propósito? Agora eu posso até entender, mas como eu faço para exercê-lo? Então, a passagem que eu estou trazendo está lá em Gênesis, capítulo 12. Ali conta um pouco sobre o chamado de Abrão. E diz assim: Deus chama Abrão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Amém? Então aqui, conta um pouco sobre o chamado de Abrão. Aqui, Abrão tem uma das histórias mais conhecidas, E é bem interessante falar, trazer Abrão para esse tema sobre como exercer o meu propósito. E para você exercer o seu propósito, o primeiro ponto e muito importante que você precisa fazer é se posicionar. Tudo começa no posicionamento. Se você não se posiciona, você não vai viver o seu propósito. É como emagrecer, Tem muitas pessoas que têm o objetivo, eu preciso emagrecer. Mas se você não agir, você não vai emagrecer. Se você não se posicionar, você não vai emagrecer. Não adianta só ver vídeos, se você não muda a sua rotina, se você não muda a sua alimentação, se você não faz exercícios. Então, é exatamente isso. O primeiro ponto é se posicionar. Se você não se posicionar, você não vive o seu propósito. Você pode até entendê-lo, mas se você não se posiciona, você não vai conseguir vivê-lo. Então é exatamente isso. Às vezes o Senhor nos revela aquilo que Ele quer sobre as nossas vidas, mas você precisa ter um posicionamento para poder viver aquilo que Deus colocou no seu coração, para pregar o Evangelho. Então, se você já sabe que esse é um chamado que o Senhor tem para sua vida, você tem que se posicionar para viver esse chamado, ou seja, buscar na palavra. Então, se você não se posiciona, você não vive. Então, aqui Abraão, ele teve um posicionamento diante do chamado do Senhor. E é interessante notar que no versículo 1 fala assim: certo dia o Senhor disse a Abraão. Então o Senhor, ele não dá ali uma ordem rígida para Abraão: saia da tua terra agora, porque eu quero te levar para um lugar. Não, ele fala: sai da sua terra e do meio dos seus parentes, que eu vou te mostrar uma terra. Então é muito interessante que o Senhor fala isso: saia. E Abraão, ele vai. Então, uma coisa interessante disso é você obedecer à voz do Senhor. Mesmo que você não entenda, obedeça aquilo que o Senhor tem para você, porque lá na frente você vai entender tudo aquilo que você teve que passar. Então, Abraão, ele teve que sair da casa da sua família, ele teve que ir para um lugar, ele teve que virar um peregrino juntamente com sua esposa e com os seus empregados e tal. Então, mas isso tudo foi para que ele cumprisse, para que o Senhor cumprisse o propósito da vida dele. Então, isso é muito interessante. Obedecer. É necessário obedecer para que o seu propósito se cumpra. Aqui também fala, no versículo 1 ainda: seus parentes, sai da sua casa dos seus parentes, que eu lhe mostrarei. Então, é muito interessante isso também, porque o Senhor iria revelando a Abraão
conforme ele estava obedecendo a ele. Então, as coisas do seu propósito vai se revelando durante o tempo, mas é necessário obediência para você viver esse propósito. Aqui no versículo 4 diz que Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. E esse também é um ponto muito interessante, porque Abraão não questiona, Abraão sai e ele obedece aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então, um ponto muito importante é essa questão de obediência. Você precisa obedecer à voz do Senhor. Não fique questionando, Senhor, mas por que eu fui chamada para isso? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar naquele lugar? Não tem que ficar questionando. Você tem apenas que obedecer à voz do Senhor e durante a caminhada você vai vendo o que o Senhor realmente tem para você. Mas aí, voltando à questão de se posicionar, se vocês repararem, se Abraão não tivesse posicionado, talvez ele não teria vivido tudo aquilo que ele viveu com o Senhor. O Senhor tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas só que Sara, sua mulher, era estéril. Como que Sara poderia lhe dar filhos? E a gente sabe que mesmo com as circunstâncias, Sara teve sim um filho, que o nome dele foi Isaac. Isso deve acontecer até que Isaac nascesse, mas a promessa do Senhor foi cumprida. Então, às vezes, para o seu propósito pode até demorar o tempo que for, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, tanto que você se posicione diante daquilo que Ele quer, porque se Abraão não se tivesse posicionado, talvez ele não teria vivido aquelas coisas que ele viveu juntamente com o Senhor. Então, é necessário você se posicionar para viver tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Abraão, ele viveu coisas extraordinárias na presença do Senhor, mas porque ele se posicionou, ele obedeceu e ele foi. Então, não questione, apenas vá, apenas obedeça e viva o propósito que o Senhor tem para você. Então, são esses 3 pontos muito importantes que você tem para exercer o seu propósito. Primeiro, se posicionar. Não ter medo, vá. Não fique com medo, não fique preso à circunstância, apenas se posicione diante daquilo que o Senhor tem. Segundo, obedeça. Se o Senhor te chamou é porque é para ser você, então você tem apenas que obedecer e não questionar. E segundo, ir, que o ir significa confiança. Você confia e vai naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pode até demorar, pode acontecer coisas no meio do caminho, mas se você estiver posicionado no Senhor, eu tenho a certeza que você vai conseguir exercer o seu propósito com excelência. E essa a passagem, né? Esse é o tema que o Senhor me trouxe hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, né? Se inscreve no canal, gente. Se você é novo, se inscreve aqui para ajudar. Compartilhe para que outras pessoas recebam essa mensagem. Curtam, gente, e comentem. Muito obrigada por assistir mais um vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!